Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho semanal, nosso Evangelho no Lar, da Casa Espírita Irmã Marisa, situada à Rua 15 de Novembro, no Jardim Cipava, Osasco, São Paulo. Que Jesus nos envolva a todos. E vamos envolvendo nossa querida irmã Cláudia, que vai nos trazer a oração inicial da noite. Boa noite a todos. Vamos acalmando o coração, mentalizando aquela figura meiga que é o Mestre Jesus, agradecendo a Ele e aos Espíritos de Luz por mais um Evangelho online. E vamos envolver agora a nossa irmã Regina, que fará a prece do Pai Nosso. Boa noite. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, no item 33, trabalhemos também. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Está em Atos 14:15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando um divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. A gente parte aí dos princípios assim, né, de que os seguidores de Jesus, eles eram pessoas, seres humanos normais, como nós, né? E que tinham defeitos, muitas qualidades, com certeza, né? Senão não teriam chegado a tanto, mas eles tinham as suas dúvidas, as suas fraquezas, né? E que ninguém foi criado anjo por Deus. Nós fomos todos criados simples e ignorantes. E aí está o nosso trabalho. Trabalhemos, né? Lutemos para que possamos elevar o nosso espírito junto com a humanidade, os espíritos todos ao nosso redor, né?
eles são esses vultos históricos, né, e do cristianismo, eles são exemplos para nós, mas não para a gente idolatrar, mas sim para a gente se espelhar neles, né? A gente tem que seguir os exemplos, mas não ficar idolatrando, né, fazendo aquela coisa maravilhosa e esquecendo que todos nós temos a mesma propensão, né? Se a gente trabalhar, se a gente lutar, se a gente entrar no caminho do bem e da caridade, sendo que a caridade é praticamente o único caminho, né? Que nos traz, através dela, a solidariedade, amor ao próximo, toda essa coisa boa que a gente quer e que é o que muda a energia de um planeta, que muda a energia do ser humano, né? Da humanidade inteira. Quanto pior a situação, maior a necessidade dessa caridade. Então, a gente está nesse momento, com certeza, nenhum de nós passou por um momento pior na Terra, né? Então, quanto maior o problema, maior é a nossa dedicação. Então, temos que nos dedicar a esse amor de caridade e de doação, muito. Esse é o exemplo, né? Os deuses são devotos de nós mesmos. Nós mesmos somos engrandecendo, né? Podemos engrandecer a todos através das nossas atitudes. Para isso, nós temos que trabalhar, porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E isso faz parte da evolução. E é a evolução de cada um, a evolução da humanidade, a evolução do planeta, né? E nós estamos numa época bem propícia para a gente poder pensar sobre isso, né? Para a gente poder fazer o melhor de nós em termos de caridade e doação. É isso. Vamos envolvendo agora quem é mesmo isso? A Célia, a nossa irmã Célia, para que faça o evangelho para a gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, Regina. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Sim. Ok. Então, vamos mais uma vez, né? Agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos todos reunidos uma vez mais, através do avanço da tecnologia, que a gente agradece a Deus também, né? Por esse momento que nós estamos passando, mas com a tecnologia que nos faz chegar à casa de cada um, com o Evangelho de Jesus, né? A casa mental de cada um, a casa física de cada um, né? Então, nessa linha de pensamento, eu me ligo a Deus e a Jesus e peço sempre, né, que sejamos sempre abençoados nesses encontros que somos, né? Mas a gente não cansa de pedir, a gente agradece também, mas a gente também pede bastante. Que Deus também abençoe, que Jesus abençoe mais esse estudo, né? E com toda a nossa humildade, pedimos a Deus e a Jesus que cada vez mais e mais possamos interpretar suas lições, trazendo para esta atual encarnação o aprendizado e a vivência de suas lições no nosso cotidiano. A gente tem a teoria, que são as lições, e a gente tem a prática, que é o momento em que estamos aqui encarnados no planeta para vivenciar tudo isso que a gente estuda, né? Isso só nos beneficia, porque a nossa transformação espiritual, afinal, é uma jornada individual, a gente não tem que pedir que A, B, C e D pense igual a gente, não. É a nossa jornada individual e é uma janela, e essa janela, ela se abre de dentro para fora, né? E que assim seja. E a lição, o estudo dessa noite é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu lembro que quando eu era criança, né, eu nasci numa casa católica, e eu ia à igreja com a minha mãe,
E eu ficava lendo nos vitrais, eu achava tão interessante, né, falar de pobres de espírito. Pobres de espírito. E eu ficava pensando, né? Eu falei, nossa, todo mundo tão arrumado aqui, ninguém é pobre, né? Então, Jesus, acho que não está próximo dessas pessoas, né? Então, nos leva mesmo a pensar que pobres de espírito não é no sentido material da vida, né? Porque as lições de Jesus são para o espírito, então é no sentido espiritual, né? E a lição nos traz. E o que se deve entender por pobres de espíritos? Nós vamos fazer a leitura e o estudo dos itens 1 e 2. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E aí, né, como já foi falado aqui, né? Todas as lições de Jesus nos traz essa nossa doutrina para o espírito. Então, todas as lições, mesmo com esse título, pobre de espírito, a gente já sabe que Jesus vai falar de humildade e de caridade, né? Porque todo o evangelho de Jesus está embasado em caridade e humildade. E então, felizes aqueles que já têm, né, os olhos de ver, né, que é o olhar espiritual sobre a matéria, né? E todas as lições de Jesus são para a doutrina do espírito, né? Afinal, somos espíritos imortais, em crescimento e evolução, né? Moral, espiritual e intelectual. Antes de Jesus, o conceito era completamente diferente, né? Depois de Jesus, um novo marco na história, e a gente segue nessa jornada evolutiva do espírito, né? Agora é a leitura do item 2. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é desses, e não dos orgulhosos. Então, tá aí a diferença, né? Quem ainda tem muita vaidade, muito orgulho, não tem esse olhar espiritual sobre a matéria, né? E fazendo as pesquisas, vou trazer aqui algumas explicações que eu achei bastante interessante, né? Que para a gente que já está dentro da doutrina, que lê o Evangelho de Jesus constantemente, a gente fica até buscando como que a gente pode falar disso tudo que a gente já vê assim, de uma maneira tão clara, né? Então, é interessante buscar as explicações através de tantas palestras, de tantas coisas que se tem na internet hoje para elucidar mais e deixar muito mais claro todas as lições de Jesus, né? E dentro disso, dessa leitura que eu fiz agora, a expressão pobres de espírito, interpretadas ainda por muitos como sendo pessoas sem inteligência, dentro do contexto das leis divinas, ensinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes. Os que não buscam demonstrar o que sabem, não procuram exaltar-se ou exibir o que sabe, considerando, sinceramente, que muito tem ainda que aprender. E aí a gente para e lembra, né, de todos os espíritos missionários que passaram pelo planeta, a partir de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus, né? E o que eles tinham para passar era exatamente isso. Sabiam muito, mas tinham humildade de se calar, A gente lembra muito de Chico, né? Uma pessoa com um coração imenso, um espírito em jornada, né? Em missão naquele momento, mas com toda a sua humildade, né? Não tinha essa arrogância, não tinha orgulho, não tinha vaidade, né?
E finalizando aqui, que são os espíritos que têm muito a aprender, né? E eu, como gosto muito de frases, que eu acho que fixa toda lição quando a gente traz uma frase, tem uma frase de Sócrates, né? Que é bem interessante, que ele diz assim: o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Então, aí já é a parte de sermos humildes, né? Não sermos os orgulhosos e acharmos que sabemos tudo, né? Quem acha que está nesse nível da existência está distante ainda de Deus, né? E nas lições do Evangelho de Jesus, ele, assim, estava dando uma olhada hoje na lição, durante a semana, né? Não foi hoje, mas estou me preparando durante toda a semana. Primeiro, sempre nos traz o ponto de vista espiritual, depois ele nos traz o ponto de vista da matéria e a conclusão, né? No terceiro, para fechar a lição. Então, a gente aqui trouxe o ponto de vista espiritual, quando Jesus fala da humildade, que os bem-aventurados pobres de espírito não são pessoas pobres em espírito, como às vezes a gente tem uma interpretação errada, mas são as pessoas humildes, né? E aí, fazendo as pesquisas, eu achei interessante trazer essas 3 explicações. Para mim, parece ser meio redundante, mas eu acho sempre importante a gente fixar cada vez mais as lições, né? Primeiro, pobre ou humilde de espírito não se refere à pobreza financeira, ou aquele que é desprovido de bens materiais. Jesus não está se referindo a isso. Segundo, pobre de espírito não é aquele que é espiritualmente pobre. Jesus não está parabenizando aquele que tem uma vida espiritualmente pobre. Pobre em fé, pobre em amor, pobre em esperança, pobre em oração, pobre em pureza, pobre em obediência. E terceiro, pobre de espírito não é aquele que tem uma autoestima achatada, ou seja, aquele que é tímido, covarde, se vê inferior a tudo e a todos. Não, ser pobre de espírito também não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que feliz o homem que se achega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer exigência. É aquele que olha para Deus e reconhece que todas as suas conquistas são de acordo com o seu merecimento e de acordo com a vontade de Deus, pois o Pai é soberanamente bom e justo. Então, a gente está aqui no planeta, né, trazendo a nossa bagagem espiritual, aí através de tantas reencarnações, e a gente tem que, cada vez mais, como o efeito cebola, né, porque a gente chega numa determinada reencarnação, eu penso dessa maneira, né? E aí, por situações que você vivencia, você vai criando camadas em cima do seu espírito, né? E camadas de acordo com as situações que você vivencia aqui no planeta, de acordo com essa convivência que te traz situações que te entristecem, situações que te levam a ficar mais arrogante, a ficar mais vaidoso. Então, a gente está aqui exatamente para o contrário, né? Então, quão importante é a gente realmente falar das lições de Jesus, lembrando no nosso cotidiano situações em que a gente tem uma situação, porque a gente está aqui encarnado, né, no momento. São várias as situações, e felizes de nós que, ao deitarmos, né, ao passarmos por um dia e deitarmos e fazermos uma avaliação, que bom, né? Quando você olha para uma situação que lá atrás você reagia diferente a isso tudo, e hoje você tem um olhar que você está num progresso, né? Então, a gente precisa sempre fazer essa autoavaliação, né? E agora vamos para a segunda parte do item 2, que é a visão do ponto de vista da lição da matéria, né? E aqui ele traz um paralelo, né? É o ponto de vista a partir da matéria, que fala do orgulho, que fala da vaidade. Outro dia eu também ouvindo uma palestra, achei muito interessante.
trazer aqui, né, para compartilhar com vocês, qual a diferença do orgulho e da vaidade, né? Eu até então não sabia. Achei muito interessante, uma explicação simples, mas que me trouxe uma visão, assim, orgulho e vaidade, né? Porque você fica pensando. E lá ela falou, o orgulho, o que é o orgulho? É aquela pessoa que ele não precisa nem que o outro tenha um olhar positivo para as coisas que ele faz. Ele é autossuficiente. E o que é a vaidade? A vaidade é aquele que ele tem o orgulho, mas ele quer que o outro tenha um olhar bom em relação a ele, as coisas que ele faz, né? Um não precisa nem que o outro avalie. A vaidade, ele se acha o bonzão e quer que o outro também o ache o bonzão, né? Então, a diferença é interessante trazer isso aqui, o orgulho e a vaidade. Então, eu vou fazer a leitura da continuação do item 2, porque ela está dividida em parágrafos, né? E aí, aqui a lição nos traz. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo eles superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial, sobre as coisas desse mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando a sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreende. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento a acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos os que as levam a sério. E é a visão do orgulhoso, né? Eu sou o bom e você é o humildezinho, né? É aquele que acredita em tudo, né? Pobre coitado. Na Terra, e aí é uma explicação, né, através das pesquisas, para a gente refletir um pouco mais na lição, né? Na Terra, o orgulho continua sendo muito estimulado. Por isso que aqui é uma escola, né? O que a gente mais tem é a convivência com as lições na prática, né? Até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capazes de tudo resolver, com sua inteligência. Deus lá e nós aqui. Ele cuida dos planos espirituais e nós do plano material, sem se aperceber que lá, como cá, vivem os filhos de Deus, subordinados às leis morais ou espirituais, que comandam a vida onde ela for exercida. Afirma Kardec que eles negam o mundo invisível e um poder extra-humano, não porque não podem entendê-lo, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Assim, consideram os orgulhosos pobres de espírito os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos, os ignorantes, supersticiosos ou, no mínimo, ingênuos. Agora também vou fazer a leitura da última parte da lição aqui do Evangelho de Jesus.
E aí, como eu disse, né, a primeira parte ele sempre traz o ponto de vista espiritual, depois ele traz o ponto de vista da matéria, e aí, aqui é para finalizar a lição, né? Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como outros, ou nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrem e reconhecerão o erro, mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Quinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades, o ignorante é sempre interessante a gente falar, né? Quando a gente fala ignorante, é no sentido de ignorar a pátria espiritual, né? É de ignorar as verdades divinas, né? É nesse sentido. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. É por isso, e isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. E aí trouxe aqui uma análise de Kardec, né, sobre essa lição do Evangelho de Jesus. E aí Kardec fala, daí a necessidade das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos, para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto, porque é verdade, né? É quando o mundo nos decepciona tanto, que a gente se abre de uma maneira e vai procurar Deus. Então, por isso que ele traz, né? Reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na Terra. E que esses valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um, porque o homem, sendo um espírito encarnado, imortal, foi criado por Deus, perfectível, para desenvolver todo o seu potencial, dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si. Qualificações essas que o levam à humildade. Condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comenta também Kardec, que sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e orgulho entre os vícios que o afastam dele. Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. E eu hoje também venho de uma palestra, né? Ela trouxe assim, que momento, como que Jesus chegou na Terra, né? Da forma mais humilde possível, né? Nasceu numa manjedoura, sem ter um teto, próximo à natureza, com os animais. Então, né, todo um planejamento para que nós tivéssemos esse olhar, né, que nós nos destituíssemos desse orgulho, né, e para a gente trabalhar esse lado moral, né. E para finalizar e fixarmos de maneira bem, bem clara essa lição, que eu acho que toda ela já é uma autorreflexão, né?
O que Jesus quis nos ensinar? Que o reino dos céus, aquele estado que está no mais íntimo do nosso ser, que nós, no mais das vezes, desconhecemos, só será atingido pelos humildes, que com paciência e perseverança buscam as coisas do Espírito, procurando a cada dia, sem cessar, ser um pouco melhores que no dia anterior, aceitando as expiações e provações, porque passam como lições a serem aprendidas, jamais revoltando contra a vida ou contra Deus, e constantemente orando a espiritualidade maior para que os ajude nessa empreitada. É isso, né? A gente tem a faca e o queijo na mão, através dos nossos estudos, né? Que possamos sempre refletir nas lições de Jesus, que a cada lição que tenhamos aqui no planeta, né? Que a gente possa lembrar, que tenha a humildade do coração, de entender o outro. Também numa palestra que eu estava vendo essa semana, relativa a esse título, a expositora falou e por isso que Deus nos põe dentro dessa família, né? Que é uma maravilha, uma família maravilhosa. E Ele não deixa a gente perder tempo com isso, né? Ele põe todo mundo ali do nosso ladinho, todos os que conosco pediram para estar juntos nessa reencarnação, né? Então, que a gente possa sempre refletir bastante nas lições do Evangelho de Jesus, nos aproximando cada vez mais desse lado espiritual, né? Obrigada, uma boa noite a todos, e com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, envolvendo em muita luz o nosso irmão Sérgio, que trará para nós as vibrações dessa noite. Nesse momento, onde a paz, o consolo, nos envolve através dos ensinamentos do Evangelho, vamos em completa sintonia de amor, vibrar e oferecer o nosso melhor aos nossos irmãos mais necessitados. Vibramos. Clamamos pelos doentes que se encontram hospitalizados em seus lares, na esperança da recuperação do corpo físico, na esperança de uma nova oportunidade de retorno aos seus lares. Que a espiritualidade amiga possa assistir esses nossos irmãos e oferecer o melhor para a sua recuperação. Vibramos aos pobres deserdados, aos famintos, aos sem-tetos, àqueles que perambulam pelas ruas, desprovidos de alimento, sem a assistência familiar, envolvidos com a dependência química. Pedimos à espiritualidade que possa mudar o campo mental desses nossos irmãos, oferecendo energias salutares de recuperação. Pela esperança de todos nós, acima das preocupações. Vibramos pelos encarcerados que cumprem com o seu dever com a justiça dos homens e a sua autoestima e compreensão da vida espiritual. Vibramos aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, que também possam estar assistidos pela equipe espiritual, pelos trabalhadores do Cristo. Vibramos pela velhice desamparada,
por aqueles com idade avançada que carregam o peso do corpo físico e que muitas vezes carregam a desesperança e a falta de atenção dos familiares. Que esses irmãos possam ser consolados nesse momento. Vibramos também aos países que se encontram em conflitos, para que nova consciência possa surgir, novas reflexões, e que a moral de Cristo possa penetrar em vossas consciências, para que a Terra possa atingir um grau mais elevado de amor. Vibramos pelo mundo e por nós mesmos, pelas nossas famílias, para que haja paz, para que haja compreensão, equilíbrio e esperança na vida futura. Que assim seja, graças a Deus. Passamos esse momento, a palavra à nossa irmã Vera, para a prece final. Tá sem som, Vera. E assim vamos, mais uma vez, agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, por mais esse dia que Ele nos concedeu. Agradecendo a toda a espiritualidade amiga, a irmã Marisa, que tanto nos fortalece, nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. E assim, rogamos a esses amigos espirituais para que possam nos fortalecer, que nós possamos, em nossos dias, as nossas dificuldades, poder caminhar mais firmes. E dessa forma, rogamos ao Pai para que fortaleça a nossa mente, o nosso coração, para colocarmos o Evangelho em prática, fazer o nosso irmão tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. E assim, vamos pedindo licença para encerrar o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus.